Bom, rapaziada, bora falar dessa derrota, porque a sensação vendo o jogo é que nada ia dar certo. Nenhum pênalti que poderia ter sido concedido lá no finalzinho acabou acontecendo, foi anulado pelo VAR. E aí, começando até por esse lance, tudo bem que não houve o toque ali, mas o jogador do Platense dá uma voadora dentro da área. O Bidon se protege, né? E até dá uma simuladinha, né? Faz como se tivesse sido atingido, mas na verdade, assim, no mínimo aquilo é jogo perigoso. Aí você já está nos acréscimos, tentando buscar um gol. Você marca uma penalidade, que em qualquer parte do campo seria falta, pela entrada que o Bidon acaba sofrendo. Aí o árbitro vai lá no vídeo, não houve o toque, eu vou anular o pênalti. Por que não um tiro livre indireto dentro da área de 2 toques? Como um jogo perigoso, porque o jogo perigoso não tem contato. Você impede o adversário de disputar exatamente pela maneira como você entra na jogada. É exatamente o que aconteceu. Se tem o contato, é tiro livre direto. Entendeu que não houve o contato ali pelo VAR? Ok, tiro livre indireto. Mas enfim, só não sei se mudaria alguma coisa, mas só para pontuar. O fato é que o Corinthians não fez um bom jogo, mas podemos dizer que entregou 2 gols ao adversário. O Platense chegou em alguns outros momentos, né? O Hugo até fez uma boa defesa, ainda já era segundo tempo. Mas a questão o primeiro gol é um pênalti numa falha na saída de bola do Hugo Souza, né, numa cobrança de escanteio, em que ele não acha a bola, e aí o Garro tá com o braço aberto, né, estendido, na verdade. Obviamente, tem várias nuances desse lance, né? Porque ele não está esperando aquela bola, passa pelo goleiro, então é óbvio que ele não quer cometer aquele pênalti, mas é o braço estendido que acaba, né, definindo pela penalidade. E aí o Zapiola foi lá e, bom jogador, hein? Deslocou o Hugo Souza e abriu o placar. Até aquele instante, o Corinthians não jogava absolutamente nada. Depois disso, o Corinthians seguiu jogando absolutamente nada. Um jogo muito difícil do Corinthians pela postura do Platense, que eu não esperava. Os caras jogaram numa rotação altíssima. Não é que eles viraram o PSG, o Real Madrid ou o Bayern de Munique de uma hora para outra, não é isso. Mas o Corinthians estava com uma dificuldade nos duelos, nas disputas. Os caras estavam marcando. Obviamente se defenderam bem, mas eles também pressionavam alto e forçavam o erro do Corinthians cada vez que o Corinthians tentava sair com a bola. A escalação foi o dito time titular, com o Memphis Depay começando desde o início, e o Alan e o Ranieri, né, alinhados como volantes. Eu falei já para vocês que há uma predileção do Diniz com o Alan pelo estilo de jogo dele. Esse segundo homem poderia ser o André, poderia ser o Carrilho, poderia ser o Matheus Pereira, mas acabou sendo o Alan exatamente pelo gosto que o Diniz tem por ele. Logo que o Platense abre o placar, o Ranieri ele já meio que baixa para um terceiro zagueiro pelo lado esquerdo, quando ele fazia uma função parecida no time do Dorival, e o Alan vira esse construtor. O Alan vira esse cara que começa a jogada. Só que os caras estavam tão fechados que o Rodrigo Garro tinha que vir buscar essa bola no pé do Alan para tentar buscar alguma coisa. Só que ele pegava o jogo de frente. O Bidon foi um cara assim que tentou, tá? O Bidon foi o cara mais esforçado ali do meio-campo para buscar alguma alternativa, mas ele também não conseguia. Muito marcado, ele é mais franzino, os caras chegavam, né? A gente sabe como funciona a Libertadores. Então, mesmo o Bidon, quando ele conseguia alguma coisa, algum tabelamento com os laterais, né? Seja o Bidu na esquerda, especialmente o Bidu na esquerda, mas quando ele também saía para o lado direito com o Mateuzinho, mas especialmente aqui pelo lado esquerdo, cara, os caras chegavam, roubavam essa bola e partiam no contra-ataque. Então tava muito difícil de entrar. E o Memphis, cara, o Memphis estava encaixado na marcação e a bola não chegava. E aí o Memphis vinha para receber, vinha 2 na cola dele, ele não teve liberdade em nenhum momento. Obviamente, o Memphis não não estava na sua plenitude por várias questões. A gente sabe que, obviamente, o Memphis não queria se machucar. Ele está indo se apresentar para a seleção holandesa para sua terceira Copa do Mundo. Ele também ficou muito tempo parado, 2 meses, então o ritmo de jogo acaba sendo um diferencial. Ele jogou alguns minutos contra o Galo, começou esse jogo e saiu no intervalo porque pouco conseguiu fazer. Teve uma jogada realmente bem combinada do Corinthians, lá pelo lado direito, num tabelamento, em que a bola sobra para ele e ele com muita qualidade finta o marcador, só que aí ele dá um biquinho que o goleiro pega.
o Borgonho pega. Bom goleiro, inclusive, né? Pegou algumas investidas do Corinthians. Mas foi a única coisa que o Memphis conseguiu fazer no primeiro tempo. De resto, fica a questão. Será que foi uma despedida? Será que ele vai renovar? Será que foi o último jogo? Tomara que não, né? Pode ter sido o último jogo do Yuri também, e eu vou falar sobre o Yuri Alberto. Calma o coração. Mas o fato é que o primeiro tempo termina com muita inoperância do Corinthians na construção ofensiva e com vulnerabilidades defensivas, não só pela falha do Hugo, que gerou o pênalti, mas por investidas nas costas dos volantes e dos laterais do time do Platense, tá? Vem o segundo tempo, a troca óbvia, né? Você tira o Memphis Depay, que estava programado aí para jogar apenas meio tempo, coloca o Caio César para dar amplitude, para dar um contra um, para dar drible, que é algo que você não tem com o Memphis e o Yuri. Eles estão presos na marcação do Platense. Entra o Caio César e ele tira também o Ranielli, para colocar... na verdade, ele tira o Ranielli para colocar o Caio César, aí ele tira o Memphis para colocar o Labiad. É isso que acontece. Foi isso que acontece. E o Labiad, cara, é um cara que a gente já está conhecendo, né? Ele busca o jogo, ele busca a aproximação, ele tem uma finalização muito boa de fora da área, que o goleiro pega embaixo. Mas assim, é isso, né? Ou você chuta, ou você chuvera. Ou você tenta o drible para quebrar a linha, porque não tinha como entrar. Os caras estacionaram um ônibus, estavam, né, obviamente, tentando segurar esse resultado. O Caio César, de novo, para variar, entra muito bem pelo lado direito, ali fazendo jogadinhas investidas, mas, de novo, né, ele passava por um, o segundo fechava a porta. Quando ele passava por um, dois, o terceiro fechava a porta. Então você precisava de aproximação. O Corinthians muitas vezes tentou alguma combinação por dentro, não estava rolando. E aí vem o segundo gol, que é uma falha do Hugo, porque originada pelo avanço das linhas do Platense, que é um time que está recuado, está esperando, mas quando o Corinthians vai sair com a bola, os caras vão lá e falam assim, vamos dar uma atrapalhadinha neles? Mérito dos caras. E aí um passe muito ruim do Hugo Souza buscando o Breno Bidon, o Zapiola antecipa, a bola cai no pé dele, ele por cobertura faz um golaço. Ali 2-0, aí ficaria muito mais difícil, né? Já estava difícil de entrar com 1-0 contra, vocês imaginem 2. Ali o Platense abdicou do jogo. Obviamente, a partir dali, eles já estavam procurando esse estilo, né? Do tipo, viemos a não jogar, mas ao mesmo tempo vocês deram brecha, a gente vai lá e ganha. A partir dali, realmente não teve mais jogos para os caras recuaram totalmente, estacionaram o ônibus e o Corinthians teve muitas dificuldades. Só que aí, o Corinthians já estava tendo dificuldades. O Garro não estava fazendo um bom jogo, até porque não estava conseguindo. O Labiad buscando alguma coisa, e o que me chama a atenção, assim, se é que dá para tirar alguma coisa positiva, é que em vários momentos o Corinthians busca aquela combinadinha por dentro, assim, uma tabela, uma aproximação, né? E em alguns momentos o Corinthians tentava entrar na área, né? Teve uma muito bonita pelo lado esquerdo, né? Com o Bidu lá e o Garro numa combinação, tudo. Mas é o jeito, né? Para você quebrar essa linha, você tem que fazer 1-2 muito rápido, você tem que ter o drible. Só que aí vai chegando o final do jogo, a coisa vai começando a apertar, aquela coisa toda, vamos pro chuveirinho. E aí o Mateuzinho começou a cruzar de um lado, o Matheus Bidu de outro, Caio César muitas vezes vinha, fazia jogada, cortava por dentro, cruzava. Aí o Diniz vai lá e coloca o Pedro Raul e tira o Yuri Alberto. Ele faz outras trocas também, ele coloca o Lingard no lugar do Garro, né, que não estava jogando bem, coloca o Pedro Raul e em determinado momento ele tira o Alan também para colocar o Carrilho, que tem qualidade, né? O Corinthians estava construindo, então daqui a pouco tem um cara com finalização, com cruzamento para a área, para fazer a bola circular. Não funcionou também. E o chuveirinho não funcionou também. Porque quando ela caiu na cabeça do Pedro Raul, ele cabeceou sozinho na mão do goleiro. Estava falando com um amigo corintiano e ele me disse, cara, isso deve ser um treinamento pro Pedro Raul, no caso, de todo dia. Ele deve, tipo assim, dormir e acordar pensando num cruzamento que vem para sua cabeça e ele cabeceia no gol. É isso que ele deve fazer no treino. É só isso. E aí no jogo acontece e o cara não consegue fazer um gol. A cabeçada do Gustavo Henrique, ele toma uma outra cabeçada, né, que cria um galo na cabeça dele, levou mais perigo ainda, porque ela foi no ângulo e o goleiro pegou. Mas ali foi o que o Corinthians tentou no desespero fazer, né, pesando a área, né, contra o Galo funcionou.
A bola sobrou pro Labiada e ele acertou um chute maravilhoso. Dessa vez, foi, aí veio o pênalti. Do tipo, quando você tá pressionando e você tá buscando a grande área, a área tá a teu favor. Ali um chute pode desviar em alguém, pode ter um pênalti, pode acontecer qualquer coisa. E teve o pênalti, mas aí o juiz resolveu anular e entregar a bola pro goleiro adversário, depois de perder 5 minutos indo no VAR, o que não adiantou absolutamente nada pro Corinthians. Então, tudo deu errado. A estratégia de jogo do Diniz não funcionou. O Memphis não estava bem. A construção ofensiva, o Garro estava abaixo. Os caras encontraram 2 gols em falhas que o Corinthians ofereceu. Depois estacionaram um ônibus, ninguém entrava. Tudo deu errado. A sorte é que o Corinthians não dependeu desse jogo. Já estava classificado, já estava na primeira colocação do grupo. E agora, né, se tinha uma possibilidade de ser um dos melhores times, esqueçam. Porque aí o Flamengo chegou a 16 e a gente tem outros tantos, eu estava até olhando aqui, cara, tem pelo menos uns 4 a 5 times com a pontuação superior à do Corinthians, que no máximo chegou em 11, tem outros times com 10 pontos que vão jogar ainda nessa quinta-feira, que podem ultrapassar o Corinthians, mas só nesse momento a LDU tem mais pontos, do Daverson, né, e do Thiago Nunes, o Flamengo, como eu disse, o Rivadavia, que terminou em primeiro no grupo do Fluminense, e o Fluminense acabou passando também com a metade dos pontos. Olha que loucura, com 8 pontos o Fluminense passou e o Rivadavia com 16, ganhou do Bolívar na altitude. E o Del Valle, o Independiente Del Valle, que tem 13 pontos. Então, assim, todos esses estão na frente do Corinthians hoje. Mas vamos lá, né? Era importante classificar. O Corinthians está garantido e na primeira colocação do grupo. Então, isso foi imutável. Numa das trocas, o Yuri Alberto acabou saindo. E aí ele dá uma enrolada no campo ali e tudo mais. E parte do estádio vaiou o camisa 9. Longe de mim ser sommelier de torcida, dizer o que vocês devem ou não devem fazer. Vou relatar o fato aqui, vou deixar vocês comentarem e fazer uma leitura que é meio óbvia até. A entrevista que ele deu dizendo que queria ir embora, que já tinha um acordo para ir embora, que deve ir embora, mesmo sem ter uma proposta, antes do calendário terminar, não favoreceu, não ajudou. O torcedor, obviamente, tem o direito de se sentir chateado com um jogador que não está numa fase técnica boa e que, depois da entrevista, tem o direito de imaginar que ele não esteja satisfeito, que ele não esteja rendendo porque queira sair, de que não esteja mais feliz aqui. E aí o torcedor, ele tem algo muito caro com o clube, né? O jogador é ídolo muitas vezes, é querido, tá tudo certo. Mas não existe nada mais caro para o torcedor do que o clube, do que o escudo, do que a camisa, do que a instituição. Nenhum jogador é maior do que a instituição, nenhum treinador, nenhum dirigente, nenhuma pessoa é maior do que a instituição. E o Corinthians tem na sua razão de ser, como todo o clube, mas de uma maneira muito mais clara, o seu povo, a sua gente, a fiel torcida. Então, eu meio que, quando eu digo tudo isso, eu meio que entendo, obviamente, o torcedor. E é óbvio que eu entendo, óbvio. Concordar, nem cabe a mim dizer se é legal ou não é legal. O que eu posso concluir é que o Yuri, ele errou demais ao falar daquela maneira, ao falar nesse momento, sobre uma maneira, de uma forma tão clara que ele queria deixar o clube. E aí ele vai sofrer isso até isso ser revertido, até ele ficar, ele ser vendido, até ele, sei lá, se ele estivesse fazendo gols todos os jogos, acho que o torcedor estaria chateado com a possibilidade dele sair e não um pouco indignado assim com as atuações, especialmente depois da entrevista. Então, eu acho que ele arrumou para a cabeça. Não precisava. Agora, não tem muito o que fazer, né? Ele saiu de campo vaiado, o Yuri Alberto. E naquele momento, eu até entendi a saída dele, porque assim, o Yuri é um cara que ataca o espaço, né? E o Platense não estava deixando espaço. E com o chuveirinho, ok, bota um cabeceador. O problema é que o Pedro Raul não está fazendo absolutamente nada bem. Então, a troca não surtiu efeito, né, nesse sentido. O que vocês acharam do jogo, da derrota, do Diniz, do Yuri?
do Pedro Raul, do Memphis, da Libertadores, do pênalti? Comenta aqui. Inscreva-se no canal, tô aguardando a sua inscrição, eu volto na próxima.